Oi pessoal, meu nome é Vitor Balista e eu tô aqui para apresentar o projeto desenvolvido junto com a Manuela Brandão, que é o uso da meta-heurística Tabu Search para o problema de extensão de quadrados latinos. Bom, contextualizando vocês um pouquinho, um quadrado latino ele é uma matriz n por n preenchida com n símbolos distintos. E a grande restrição desse quadrado é que nenhum símbolo ocorre mais de uma vez em alguma linha ou coluna. Ele já foi provado um problema NP completo pelo Charles Colburn no seu artigo A Complexidade de Completar Quadrados Latinos. Então, o nosso projeto ele se propõe a completar um quadrado latino que esteja preenchido parcialmente. O exemplo mais prático que a gente já conhece é o Sudoku. Ele é um quadrado latino, como vocês podem ver, um quadrado 9 por 9, e o grande desafio dele é tentar completar as células vazias com números que não apareçam mais de uma vez, tanto na coluna como na linha. O problema do PSLE possui diversas aplicações práticas, e aqui a gente vai mostrar algumas delas para vocês. Então, ele é usado na criptografia, né, para criar sistemas de cifragem. Ele também pode ser usado em design de experimentos, para distribuir de uma forma mais balanceada e aleatória os tratamentos e condições experimentais. E também testes estatísticos, onde ele visa melhorar a eficiência dos testes, minimizando a variabilidade entre eles. O último que a gente mostra aqui é o agendamento de torneios, que ele é usado para minimizar o número total de jogos necessários, da maneira que um participante encontre os outros participantes exatamente uma vez. Algoritmos de aproximação para o PSLE é um tema de estudo de diversos autores desde que foi apresentado pela primeira vez em 1999 por Kumar, Russell e Sundaram. E os principais trabalhos, eles abordam a implementação de meta-heurísticas que se baseiam em emparelhamento, o maximum matching e também em busca local. Nesse projeto a gente focou mais em busca local, assim como o Jin e Yang fizeram no seu artigo Solving the Latin Square Completion Problem by Memetic Graph Coloring, onde eles trabalharam com a representação do quadrado latino em um grafo e abordaram o PSLE como um problema de coloração de grafo. E foi isso a metodologia que a gente utilizou nesse projeto. No problema de coloração de grafos, queremos atribuir cores aos vértices de um grafo, de modo que dois vértices adjacentes não tenham a mesma cor. Ou seja, representando o quadrado latino em um grafo, cada célula do quadrado tem os seus vértices adjacentes, que são as células das linhas e das colunas. E desses vértices adjacentes, eles não podem ter a mesma cor que está na célula analisada. Para nossa busca local, utilizamos a meta-heurística de busca tabu. Ela se baseia na ideia de explorar soluções em um espaço de busca, enquanto mantém uma memória de movimentos tabu para evitar ciclos e promover a diversificação da busca. Na nossa solução implementada, primeiro iniciamos uma solução inicial com a célula com menos possibilidade de cores disponíveis. E após isso, são explorados todos os elementos candidatos para entrar na solução, salvando a maior e a menor variação de custo alcançada pelos candidatos. Aqueles que tiverem o maior desempenho são escolhidos aleatoriamente e realizamos a busca local na solução atual. Nesta busca local, nós analisamos todas as mudanças possíveis que um vértice com cor é adicionado à solução, respeitando a restrição do PSL, ou que um vértice é retirado da solução. E também experimentamos escolher uma solução com base em dois critérios, o First Improvement e o Best Improvement. No primeiro, Best Improvement, selecionamos aquela modificação que retorna o menor número de células bloqueadas. Uma célula é considerada bloqueada se ela não admite mais nenhum símbolo que continue respeitando a restrição de linha e coluna. E no First Improvement, selecionamos a primeira modificação encontrada que melhora a solução atual. Todos os vértices coloridos que são adicionados ou excluídos, eles são adicionados em uma lista tabu. Assim, ele impede que sejam movimentados novamente pelas próximas interações do algoritmo, evitando os ciclos e promovendo a diversificação. Nós implementamos estratégias de diversificação para a busca tabu. Uma delas foi a diversificação por restart. Nessa estratégia, nós utilizamos a Tabu Search padrão como base
e criamos uma lista de frequência na qual foi armazenada a quantidade de vezes que cada cor foi utilizada nas soluções geradas. E definimos um intervalo de 1000 milissegundos para que a etapa de diversificação seja realizada. Nessa etapa, nós utilizamos as duas cores com menor frequência e, a partir dessa distinção, criamos uma lista alternativa de candidatos a serem explorados pela busca local na interação atual do algoritmo, fazendo com que a área de exploração do algoritmo seja maior. Outra estratégia implementada foi a busca tabu probabilística. Nela, nós também usamos a Tabu Search padrão como base, mas nós iniciamos a busca local, atualizando a lista de candidatos disponíveis e criando um subconjunto com tamanho menor, com 1/3 do tamanho do conjunto original, e contendo os elementos selecionados aleatoriamente dentre os candidatos disponíveis. Este subconjunto reduzido ele passa a ser utilizado na busca local, utilizando o Best Improvement padrão que já foi implementado. Para nossos testes, utilizamos instâncias PSLE com base na estrutura de problema de conclusão de quase grupo. Essas instâncias continham 2 parâmetros, o primeiro sendo o comprimento lateral da grade e o segundo sendo a razão entre o número de células preenchidas e o número total de células. Nossas instâncias elas tinham um tamanho de lateral de grade superior a 30 por 30, então tivemos instâncias 30 por 30, 40 por 40, até 70 por 70. Aqui vocês podem ver os resultados obtidos para cada instância e para cada configuração de busca tabu usada. Nós também implementamos os gráficos Time to Target. Nós definimos o target como sendo a pior solução encontrada por uma das configurações. E para fazer o gráfico da curva, nós rodamos os testes 30 vezes com um limite de 20 minutos ou até chegar no target. Avaliando brevemente para vocês os resultados encontrados, a gente pode ver a influência do tamanho das instâncias. Se nós analisarmos essa tabela, vemos que instâncias com um N maior que 5 favorecem os testes que executam o First Improvement. Muito disso nos mostra que, como esse algoritmo usa a primeira solução válida, ele consegue analisar mais células no tempo que ele tem disponível. Mas se a gente continuar analisando essa figura, temos também que isso se inverte quando o N é menor do que 50, pois nesses casos o Best Improvement que se favorece. Isso acontece porque ele escolhe a melhor cor para um vértice e isso diminui a chance de bloquear os outros vértices que ainda faltam preencher. Então ele consegue preencher mais células no tempo hábil. Analisando um pouco os ttplots e olhando principalmente para a busca tabu probabilística, nós vemos que ela foi a estratégia que se saiu melhor em instâncias com um N menor do que 50, e ela se igualou bastante à configuração padrão com Best Improvement nos outros testes. Se a gente vê o ttplot dela, a gente pode notar que ela tem a probabilidade de alcançar 80% do valor do target em tempo que são menores do que as outras configurações que utilizam o Best Improvement, como a Diversification by Restart, por exemplo. Pela essa análise, acreditamos que, aliando o uso da estratégia de diversificação da Tabu Search probabilística com outras estratégias de intensificação, a gente conseguiria explorar melhores resultados e resultados mais interessantes para o problema da PSLE. E assim eu termino a apresentação do nosso projeto. Muito obrigado.